Coração de um homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem das mãos do Senhor. Com essas palavras nós começamos esse novo dia. O nosso coração se volta para Deus com palavras de gratidão, reconhecimento, porque das mãos do nosso Deus provém toda a bondade, toda a grandeza, e nós o agradecemos porque Ele é magnificente sobre a nossa vida. Nessa manhã, quero deixar com você uma parte da palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 104, o verso 1, onde o salmista Davi diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente. Subvertido de glória e majestade, Salmo 104, o verso 1. O meu pedido a Deus é que nessa manhã o Eterno visite o teu lar, visite a tua família, lhe cubra de bênçãos, de esperança, e que esse dia e que a nossa trajetória seja sempre construída ao lado do Senhor. E que em nenhum momento da nossa vida, por mais que sejamos tentados a abandonar o Senhor, o nosso coração esteja tão entrelaçado com Ele que nós mantenhamos sempre seguros ao seu lado. Esse é o meu pedido ao nosso Deus nessa manhã sobre você e sobre a minha vida também. A cada manhã nós somos abençoados com um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a manter a Palavra de Deus aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 1 e o verso 2. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. A graça de Deus nós não apenas conseguimos encontrar no Novo Testamento, mas nós também encontramos em grande abundância no Antigo Testamento. Como Deus foi misericordioso para com um homem, ser humano, chamado Davi. Davi teve que aprender, ao andar ao lado do Senhor, esconder a sua humanidade no Senhor. Andando ao lado do Senhor, escondendo a sua humanidade no Senhor, os frutos do Espírito passaram a surgir na vida de Davi. As boas obras que nós encontramos em Davi é resultado de uma vida escondida no Senhor. É resultado de uma vida ligada a Deus. Quanto mais nós nos submetemos à vontade do Senhor, mais Deus irá usar a nossa vida. E foi isso que Davi escolheu fazer na sua trajetória. Por 3 vezes, Davi permitiu que ele fosse ungido. A primeira se deu quando ele estava na casa do seu pai, diante dos seus irmãos. Samuel o ungiu para que no futuro ele se tornasse rei de Israel. Futuramente, quando ele foi levado para Judá, os anciãos da tribo de Judá o ungiram diante de Judá. E no futuro, quando ele foi entronizado diante de todas as tribos de Israel, em Hebrom, ali também ele recebeu uma terceira unção. Fica muito evidente para nós que Davi cria na bênção de Deus. Davi sabia que seria impossível governar uma nação sem ter a companhia do Senhor. Por isso que nessa manhã eu e você nós precisamos redirecionar a nossa vida. Que nós possamos a cada dia permitir que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós. Jamais se esqueça, a bênção que nós buscamos hoje não serve para amanhã. A bênção que nós estamos buscando hoje, ela serve para hoje. Se nós queremos ser abençoados amanhã, nós precisamos mais uma vez buscar aos pés do nosso Salvador. Era dessa forma que Davi vivia. É no livro de Crônicas que nós encontramos mais detalhes no momento em que Davi foi entronizado lá em Hebrom, sobre todas as tribos de Israel, porque houve muita festividade, houve muita alegria. Não foi apenas os anciãos que foram lá para ungí-lo e recebê-lo como sendo o rei da nação de Israel, mas cerca de 4.600 levitas estavam lá para louvar, engrandecer o nome do Senhor e se alegrar pelo rei que Deus tinha colocado sob as suas vidas. Os eventos que nós encontramos no livro de Samuel, eles não estão construídos de ordem cronológica. O autor do livro de Samuel, primeiramente, ele dá ênfase no crescimento interno, para que depois ele dê ênfase no crescimento externo da nação de Israel. No versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã,
A Bíblia nos informa que Davi reinou por 40 anos. 40 anos também Salomão no futuro, depois de Davi, reinou sobre a nação de Israel. Mas Davi não começou a reinar lá em Hebrom antes dos 37 anos. Durante todo esse período, Davi se manteve confiante no Senhor. Ele não permitiu que a sua ansiedade destruísse o seu relacionamento com o seu Deus. Pelo contrário, cada dia Davi acreditava e confiava que Deus estava construindo a sua história. Se foi Deus mesmo que no passado lhe ungiu lá na casa do seu pai para se tornar rei da nação de Israel, no tempo de Deus, e seria a mão de Deus que lhe entronizaria no trono da nação de Israel. A partir do momento em que Davi foi entronizado como rei da nação de Israel, soberano sobre todas as tribos, Davi sentiu necessidade de morar num lugar mais seguro do que Hebrom. Jerusalém estava situada entre as tribos, a tribo de Judá e o lado norte das outras tribos. O versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ao sentir a necessidade de morar num lugar seguro, onde desse melhores condições de poder liderar o povo do Senhor e fazer investidas contra os povos que estavam no território de Canaã, Davi vai em direção a Jerusalém contra os jebuseus. Os jebuseus se sentiu extremamente seguro dentro dos muros da cidade de Jerusalém. Acreditavam que ninguém conseguiria ultrapassar os limites dos seus muros. Mas Deus conduz a liderança de Davi. Deus orienta Davi para que ele entrasse pelos dutos de água que abasteciam a cidade de Jerusalém. E foi dessa forma sutil que Davi e os seus soldados conseguiram prevalecer contra os jebuseus que moravam dentro de Jerusalém. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. A nossa verdadeira segurança está somente em Jesus Cristo. Alguém pode se sentir seguro nessa manhã falando que tem um bom emprego, que tem uma excelente casa, que tem uma excelente conta no banco, mas nada disso não nos assegura uma verdadeira segurança. A nossa única verdadeira segurança está em Jesus Cristo. Somente aqueles que constroem um verdadeiro relacionamento com o Senhor descobrirão e saberão que ninguém nessa terra poderá nos roubar a paz que provém das mãos do Senhor. No versículo 11, nós encontramos menção aqui ao nome da cidade de Tiro. Era uma grande cidade, era uma grande fortaleza, mas ela dependia da agricultura de Israel para sobreviver. Ela não vivia independente da economia de Israel. 2 Samuel, capítulo 5, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Reconheceu Davi que o Senhor confirmara sobre rei e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Enquanto as outras nações que estavam ao redor da nação de Israel confiavam nos seus carros, confiavam nas suas armas, confiavam no seu exército, Davi construía a unidade da nação de Israel com base na pessoa de Deus. Davi tinha entendido o verdadeiro papel do rei que Deus esperava que ele pudesse cumprir. Deus esperava que o rei ele fosse representante de Deus nessa terra. Ele deveria ser o responsável para unir o povo. Ele deveria ser responsável para instruir o povo a amar ao Senhor. Ele deveria ser o responsável para ser o instrumento de Deus nessa terra, para ensinar as verdades ensinadas por Moisés, para que isso pudesse se tornar uma realidade. Quanto mais Deus abençoava a sua vida, Davi tinha que esconder a sua ambição na pessoa do Senhor. Ele escondia a sua humanidade em Cristo e permitia que os frutos do Espírito pudessem fluir através da sua vida. Eis a razão porque muitas vezes Davi toma decisões como Jesus Cristo no Novo Testamento agiu. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Onde é que eu e você nós temos escondido as nossas fraquezas? A nossa ambição. Se nós temos deixado que a nossa ambição conduza a nossa vida, nós iremos fracassar como Saul um dia fracassou. Mas se nós conseguimos administrar a nossa ambição e escondermos no Senhor, tenha certeza que a nossa vida será abençoada por Deus, como foi a vida de Davi. Quanto mais Davi dependia de Deus, mais as janelas dos céus estavam abertas para abençoar a sua vida. Quanto mais ele buscava viver uma vida de obediência,
mais o céu se agradava das suas ações. Quanto mais ele se submetia à vontade do Senhor, mais Deus lhe tomava nos seus braços. Dos versos 13 aos versos 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus abençoava Davi de uma forma grandiosa e ele conseguia perceber isso através da quantidade de filhos que ele recebia do Senhor. No Antigo Oriente, quanto mais filhos, era uma prova da bênção de Deus. Quanto menos filhos, era uma prova da maldição de Deus ou da ausência do Senhor. Por isso que o escritor bíblico, ele se responsabiliza em dizer de que a família de Davi crescia cada dia. Deus ampliava a sua família e era uma prova clara da bênção de Deus sobre a sua vida. 2 Samuel, capítulo 5, o verso 19, a Bíblia diz o seguinte: Davi consultou ao Senhor dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-me-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. É muito evidente para nós, no capítulo 5 que nós estamos estudando nessa manhã, a submissão do rei Davi à vontade do Senhor. Davi queria construir a sua história sobre a condução de Deus. Ele sabia que viver uma vida sem a bênção de Deus era viver um dia insignificante, mas viver um dia de 24 horas com a bênção do Senhor era viver a excelência do cristianismo. Primeiramente, esses fatos se deram na vida de Davi, para que futuramente Davi pudesse conquistar a cidade de Jerusalém. Mas o que eu gostaria de frisar nessa manhã, nessa parte da Bíblia, já no final do capítulo, é que Davi busca viver uma vida de dependência do Senhor. Primeiramente, ele consulta a Deus. Deus lhe responde. Deus detalhadamente lhe mostra como é que ele deveria atacar os filisteus. Enquanto Davi imaginava que o confronto deveria se dar frente a frente, Deus fala para Davi: vai pela retaguarda. Davi deixa de lado a sua estratégia e segue a orientação de Deus, e Deus lhe concede a vitória. Querido amigo, nessa manhã, a minha pergunta para você: o quanto você está disposto para abrir mão das suas estratégias para seguir as estratégias do Senhor? Está você disposto em deixar de lado a sua vontade para seguir a vontade do Senhor? Dá para você entender o que é um homem segundo o coração de Deus? Davi estava disposto de abrir mão das suas vontades para obedecer ao Senhor. Quando Deus falava com Davi, a fala de Deus para Davi era soberana sobre a sua vontade. Por mais que o seu coração tivesse sonhos e planos e projetos, mas diante da vontade e da fala de Deus, a fala do Senhor para Davi era soberana. Nessa batalha, Deus concedeu a vitória a Davi e aos seus soldados. Vale a pena confiar na condução de Deus, na liderança do Senhor sobre as nossas vidas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Nós precisamos a cada dia construir um relacionamento sólido com o Senhor, como Davi um dia construiu. Viver da mesma forma submissa que Davi vivia ao Senhor. Os nossos ouvidos precisam estar atentos a ouvirmos a vontade de Deus sobre a nossa vida. E o nosso coração precisa ser humilde o suficiente para nos humilharmos diante de Deus e permitirmos que Ele conduza a nossa trajetória. Jamais deveríamos fazer planos na nossa vida sem primeiramente consultarmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós fazemos planos, mas nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Davi aprendeu essa lição em momentos difíceis na sua vida, sendo perseguido por Saul, tendo a oportunidade de tirar a vida do seu adversário. Mas Davi aprendeu a esperar no tempo de Deus. E ao esperar pelo Senhor, Deus o recompensou abundantemente. Deus lhe colocou sobre líder de todo o seu povo da nação de Israel. Se nós permitirmos que Deus conduza a nossa vida, isso não significa que nós não teremos dias difíceis. Teremos, mas nós também teremos a companhia do nosso Deus ao nosso lado. Isso é o suficiente para que nós possamos alcançar as nossas vitórias. É viver uma vida dependente no Senhor. Por isso que nessa manhã eu convido você, eu convido para que nós possamos nesse momento clamar pela bênção dele sobre a nossa vida. E a cada dia, a cada manhã,
nós possamos nos voltar aos seus pés, clamarmos, pedirmos e suplicarmos pela companhia dele ao nosso lado. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, mas a cada dia, Senhor, nós queremos viver uma vida dependente do Senhor. Nos toma nos teus braços, perdoa as nossas falhas, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.